Caliterra, uma reserva de respeito. Bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Eu tenho o prazer novamente de estar aqui com Christian Burgos após toda a correria que foi a ProAine. Christian, muito obrigado por estar aqui de volta com o nosso programa semanal que a gente vai discutir as principais notícias que saíram no mundo do vinho que foram publicados na revista Adega. Oi, Ed, obrigado. A gente teve muita notícia semana passada. A gente acabou passando essas notícias diretamente de lá da feira, muitas delas nas nossas redes sociais, que tiveram um baita recorde de audiência. E agora, essa semana, a gente volta ao calendário agressivo, cheio de coisa, mais normalizado. Ah, legal. Então vamos lá com umas notícias bem interessantes, Christian. Muitos que a gente tem falado aqui sempre no nosso site, na própria adega, que é essa questão de contrabando, falsificação, etc. Essa notícia me chamou muita atenção, que a polícia do Paraná encontrou mais de 10 mil litros de vinhos falsificados. Que você comentasse o que é exatamente isso e qual é o impacto para a indústria do vinho, para quem trabalha a sério. Ed, o impacto é a gente, à medida que vai vendo essas notícias acontecendo e conscientizando as pessoas sobre a gravidade da situação. Não se trata apenas de você não pagar impostos devidos e tudo mais na comercialização, é, atuando de forma com uma concorrência desleal com as pessoas que querem trabalhar corretamente, as empresas que trabalham corretamente, e alimentar o crime organizado, mas também é uma questão de segurança. Eu escrevi agora no meu LinkedIn que uma coisa é você comprar uma camiseta falsificada. O máximo que vai acontecer é ela se desfazer antes, ela não ter a qualidade que você esperava. A outra coisa é você ingerir um vinho falsificado, né? Aqui, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em Campina Grande do Sul, diz: o local que estava equipado para produzir, envasar e armazenar a bebida apresentava condições extremamente insalubres, com acúmulo de sujeira e odor de fezes perto da área destinada ao invase. E o combate das fraudes é essencial para garantir que alimentos e bebidas que cheguem à mesa do consumidor sejam seguros e de qualidade. Bom, eu não preciso falar mais nada. Então, é uma matéria importante. O importante disso é que está registrando o que a gente ouve falar e o que a gente sabe que acontece, mas a polícia está agindo, o Ministério está agindo e a gente está vendo essas coisas acontecerem. O que já puxa a gente para a próxima notícia, seria cômica se não fosse trágica, né? Que me chamou muita atenção essa história de um caminhoneiro que estava transportando caixões, literalmente caixão, o esquife, né, para corpos, que ele colocou, então, para fazer um dinheirinho extra, um monte de garrafa de vinho dentro. Então também entrou como descaminho, que a gente tem falado bastante sobre Exato. esse crime. Entrou como descaminho, eram 80 caixas de vinho, estavam indo, embora tenha sido detido em Cascavel, no Paraná, o caminhão já estava vindo do Rio Grande do Sul e ia para o Paraíba. Então, a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecendo dia após dia. O caminhão foi parado, o motorista revelou-se um pouco nervoso e a polícia resolveu fazer uma inspeção minuciosa e por cima dos caixões estavam as caixas de vinho contrabandeados, vamos dizer assim. O que parece às vezes uma bobagem, mas às vezes está relacionado ao crime organizado, né? Ele não vai assumir ali. Também, E também. essa notícia, Christian, também acho importante a gente destacar aqui, é que a gente fala muito aqui sobre pesquisa, mas não necessariamente a classe política também está alinhada e também tem razão, às vezes, de questionar tudo o que está acontecendo. Eles são pagos para isso. E nos Estados Unidos, o Congresso americano, historicamente, sempre tem bastante restrição com álcool e está pedindo, então, uma revisão aí desses estudos sobre o consumo de álcool. Existem umas doses que é considerada segura pelos Estados Unidos e eles estão pedindo essa revisão. Queria que você também comentasse a importância dessa notícia. Essa é uma matéria importante, está associada a um contexto de você demonizar o consumo de vinho, entre outros álcools, mas o consumo de vinho é, vai ser, vai ser demonizado também, ou está sendo demonizado também. A cada 5 anos, o Congresso americano organiza um estudo para, baseado em pesquisas e em dados científicos, determinar o efeito do álcool sobre o consumo, para consumo humano sobre a saúde, tá? Esse estudo sempre foi realizado
pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos e pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, mas nesse ano foi transferido para um outro departamento que tem a responsabilidade sobre o consumo de álcool por menores de idade. Onde é que está o questionamento? O questionamento está sendo feito porque o grupo de estudo que foi colocado ou concebido para analisar isso não é integrado por médicos cardiologistas que estão ligados a uma série de estudos que demonstram benefícios do álcool quando bebido moderadamente e regularmente, com relação a doenças cardíacas, entre outros. Então, 113 congressistas, se eu não me engano, eu vou ver aqui o número exato, 113 membros do Congresso questionaram o viés na forma como esse estudo estaria ou estará sendo feito, sendo realizado nesse ano, e que vai impactar as diretrizes do Ministério da Saúde nos próximos 5 anos nos Estados Unidos. Volto a frisar que a regulamentação ou o estudo realizado para os 5 anos passados, até esse ciclo, atestam que uma taça de consumo para mulher e 2 taças de consumo regularmente para homens são seguras. Então, vamos ver o desenrolar disso. O importante é que prevaleça a ciência, que os estudos sejam feitos, que eles sejam debatidos no ambiente científico e não ideologizado, e assim a coisa caminha. Vamos acompanhar isso, mas vale a pena, se você tem interesse em entender como essas coisas estão acontecendo, vale a pena ler essa matéria. E outra que também vale bastante a pena, Christian, que deva para o lado oposto, né, a parte do business, é que tem sido notícia frequente aqui na adega essa questão de grandes adegas ou marcas relacionadas a vinho sendo vendido para fundos de investimento. A gente tem mais um exemplo. Queria que você me comentasse esse movimento do mercado, grandes fundos também apostando no vinho. Eu acho que a gente vê fundos entrando e fundos saindo, né? Mas essa marca é uma marca Duckhorn. Se você vai para os Estados Unidos, você já encontrou ela em restaurantes, já encontrou em cadeias especializadas. Certamente você já degustou alguns desses vinhos. E a marca está sendo vendida por nada mais, nada menos do que 10,7 bilhões de reais. É uma quantia enorme e pode ir além disso, porque a medida que foi aprovada, durante 45 dias, vai passar por um negócio que chama Go Shop. Quer dizer, se aparecer uma proposta maior do que essa proposta, a nova proposta passa a ser a proposta vencedora. Se não, está feito módicos 10,7 bilhões de reais de um fundo de private equity chamado Butterfly na compra da Duckhorn. Mostra a importância da indústria do vinho. E outra notícia que eu achei interessante, quer dizer, essa questão aí das inovações da indústria do vinho, é uma matéria super gostosa do Arnaldo, que ele fala sobre essas novas tecnologias que às vezes são ancestrais, que é essa ideia de mergulhar a uva no mar para conseguir mudar um pouco a estrutura dos vinhos. Se você já experimentar esse vinho, eu queria que você comentasse sobre essas ideias de colocar garrafa, uva, etc. na água. Eu não experimentei, fiquei curioso, tenho certeza quase absoluta que eu não vou gostar, mas é, é uma coisa interessante, né? Um pesquisador, Atílio Cienza, olha o nome dele, já é um predestinado. Ele resolveu, ele já ajudou a reviver o vinhedo de Leonardo da Vinci e ele resolveu buscar um processo de produção de vinhos mais cultuados na época romana, feito na ilha grega de Chios. Era um vinho ligeiramente salgado, e aí ele resolveu refazer esse processo. Você deixa as uvas durante 5 dias em cestos de vime, submersos a 10 metros abaixo da superfície no mar. Ao retirar, você perdeu um pouco daquela oleosidade que está no entorno de cada bago de uva, e também aparentemente você fica um processo de secar mais rapidamente, preservando a acidez e tudo mais quando você expõe essas uvas ao sol. Eu não sei, tenho interesse
em conhecer, aparentemente eles vão lançar internacionalmente a safra 2019 e a gente deve ter acesso a uma dessas garrafas para poder degustar. Vamos ver como acontece. Mas é sempre legal. Dessas experiências do passado, você sempre encontra alguma coisa ou aprende alguma coisa que vai ajudar numa compreensão do presente, né? Isso se não encontrar um grande vinho, ou um grande método de fazer vinho que vai ser, vamos dizer, resgatado, como foi o caso das ânforas e tantos outros métodos. Vamos ver, eu sei que você gostou muito dessa matéria, eu quero ver se a gente vai gostar do vinho. É bacana, acho interessante essas coisas de inovação. E também inovação, já que São Francisco é um dos berços aí, a região ali do Vale, de inovação, é que o governo da cidade de São Francisco e a região metropolitana está apostando em inclusão de mercados de vinho da própria cidade, que seria uma fazenda urbana. O que significa exatamente isso, ainda mais para a Califórnia, que tem também uma produção de vinhos muito grande? É um projeto bonito. Um garçom é, entra em contato com o mundo do vinho, se apaixona pela dinâmica agrícola, resolve montar uma fazenda urbana para produzir vinhos dentro da cidade de São Francisco de uma forma inclusiva, pegando grupos marginalizados, né? Homens, mulheres, negros, qualquer contexto de marginalizado, para poderem trabalhar nessa fazenda, receberem é, informação técnica e profissionalizante para se qualificarem a entrar no mundo do vinho de uma maneira geral. Esse projeto está dando tanto certo que eles, inclusive, montaram uma loja que chama Friend of a Friend, para negociar e vender vinhos sustentáveis, orgânicos, biodinâmicos, produzidos por enólogos de comunidades marginalizadas. É sempre um projeto bonito. Se você pode incluir as pessoas, juntar gente em torno da paixão do mundo do vinho e ainda respeitar a natureza, está tudo junto para as coisas acontecerem. Eu aplaudo isso que está sendo feito e tomara que muitos outros projetos como esse surjam por aí. E falando em projetos interessantes, o governo do estado de São Paulo também está trabalhando para colocar e fortalecer a indústria vitivinícola do estado de São Paulo. Ele é muito comum, mas não é ainda de vinhos finos. Isso também até foi discutido na ProWine. Também que você comentasse a importância disso para o mercado de vinho e para o estado de São Paulo. A Larissa, que trabalha conosco aqui no site, fez uma entrevista com a Adriana Verdi, que é assessora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, né, que fica na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. A secretaria, sob demanda de grupos produtores, resolveu organizar um projeto para fortalecer o setor do vinho em São Paulo, em torno do vinho de qualidade, o vinho fino de qualidade, e eles estabeleceram, com 66 vinícolas, 5 rotas de vinho que vão receber apoio do Estado, apoio de pesquisa para poder se desenvolver e desenvolver não só no contexto da produção de vinhos, mas no contexto do enoturismo, porque no entorno da produção de vinho desenvolve-se hoje com a indústria das experiências, desenvolve-se polos turísticos com restaurantes, hotéis, tantas outras coisas, tantos outros movimentos, e isso foi muito discutido lá na ProWine na semana passada, e a gente está vendo já acontecer a passos largos aqui no interior de São Paulo e no interior de Minas Gerais, e a gente apoia isso com todas as forças, porque é uma forma, ou mais uma forma, de trazer o vinho mais para perto dos centros consumidores, para conquistar novos consumidores, não pelo blá blá blá, aspectos técnicos, mas pela própria experiência. Você leva as pessoas a conviverem na cultura do vinho, no mundo do vinho, e elas voltam outras pessoas. Elas daí querem saber mais, vão querer aprender, vão querer estudar, talvez, mas se elas quiserem, elas vão ter uma habilidade de consumir de forma mais consciente, atendendo seus próprios gostos, seu paladar, e vão experimentar mais coisas. Então, muito legal essa iniciativa do governo do estado de São Paulo. E para a gente fechar, Cristian, uma notícia, na verdade, notícia para falar do nosso próprio produto, é que É, nós também fizemos uma entrevista super bacana para já estar aqui no nosso YouTube. Também queria comentar rapidamente a importância e como é que foi essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, que está bem legal. há alguns anos atrás, eu degustei um projeto que
de Terraças de Los Andes, uma vinícola do grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, na Argentina, em Mendoza, que eles lançaram um negócio chamado Parcels. Parcels eram Malbecs, single vineyard, de parcelas específicas em diversos terroirs, cada um com as suas características diferentes. Então, você teria vários Malbecs com características diferentes, e efetivamente aconteceu. Um desses parcels vinha de uma finca que chama El Espinilho, numa região super alta, em Gualtalari, perto do que é conhecido hoje como o monastério, popularmente conhecido como monastério, e ali esse vinho putz, destruiu, chamou atenção, a gente comprou várias garrafas, guardou aqui, e esse vinho sumiu. Esse vinho deixa de existir. Ele sofreu um upgrade por uma outra linha que chama Extremos Malbec, e esse vinho estava sendo lançado pelo Lucas Louis. O Lucas é o diretor geral de Terraças de Los Andes. Ele veio da Espanha, de Numancia, que a gente já fez degustações aqui com alguns membros do nosso clube e do Adega Rewards aqui em São Paulo, com o Lucas falando lá da Espanha, da região de Toro, era 2, 3 horas da manhã e a gente estava jantando aqui, 2, 3 horas da madrugada e a gente estava jantando aqui, tomando os vinhos dele. Então, ele sempre foi muito gentil conosco, ele estava nos apresentando esse vinho que eu adorei e a gente tem a oportunidade de discutir um pouquinho sobre esse terroir de Gualtalari e esse vinho especificamente. Ah, legal, Christian. Queria te agradecer pela companhia, estar aqui comigo sempre fazendo Notícias da Semana, a quem está nos acompanhando. E antes de encerrar, Christian, eu queria convidar quem está aqui conosco, além de curtir o canal e se inscrever se não for inscrito, também dar uma olhada nas nossas ofertas de assinatura da revista Adega. A gente deixa aqui em cima também o QR Code e aqui embaixo o link para quem quiser. Obrigado, Ed. Obrigado a você. Hoje a gente tinha muita notícia para discutir. Essas daqui foram algumas que passaram pelo crivo, porque a gente tinha que cortar para não extrapolar o tempo que a gente acha mais saudável para você saber um pouquinho sobre o que está acontecendo nas notícias da semana. Mas você pode beber na fonte, que é ler as notícias lá no nosso site, no revistadega.com.br. Ed, obrigado. Bom final de semana. Fica bem. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau. Caliterra, uma reserva de respeito.